A mente de uma pessoa pode carregar marcas que ninguém vê. E muitas dessas marcas começam com algo que parece pequeno, um comentário, um olhar, uma piada. Neste vídeo, nós vamos falar sobre como preconceitos e estereótipos conseguem destruir alguém por dentro, mesmo que quando tudo por fora pareça normal. O peso invisível de ser julgado antes de ser conhecido. Existe um peso que muita gente carrega, mas quase ninguém enxerga isso. O peso de ser julgado antes mesmo de abrir a boca. Esse peso nasce do preconceito, que é aquela opinião pronta, criada sem conhecer a pessoa, e dos estereótipos, que são rótulos que a sociedade coloca como se todo mundo fosse obrigado a seguir e caber dentro de uma caixinha. O problema é que quando você é visto só pelo rótulo, você deixa de ser uma pessoa e vira uma expectativa. Quando alguém te olha e já decide quem você é sem te conhecer, você começa a duvidar de si mesmo, a medir as suas palavras, tentar não errar, criar medo de se expor, se sente sempre em observação e começa a carregar uma culpa que nem é sua. É como viver com um peso nas costas que ninguém vê, mas você sente todos os dias. E com o tempo, essa pressão vai virar ansiedade, vai virar baixa autoestima, o medo vai aumentar, você vai começar a se auto-sabotar. E as dificuldades vão começar até em confiar nas pessoas, porque no fundo, você aprende que o mundo te julga antes de te conhecer. Aí você me pergunta, mas Vanessa, aonde os estereótipos entram nisso? Os estereótipos são como paredes invisíveis. Eles dizem, pessoas são assim, são desse jeito. Gente como você não faz isso. Você fala assim, então deve ser aquilo. E quando você tenta agir fora desse rótulo, as pessoas te estranham. Quando você tenta ser você mesmo, acham um exagero. Viver assim cansa. Cansa porque não é você que está sendo julgado pelas suas atitudes, mas pela imagem que os outros criaram sobre você. Entendi, Vanessa, mas e o preconceito? O preconceito ele é ainda mais cruel, porque não é só uma ideia, é uma barreira. Ele faz com que alguém decida o seu valor em segundos, antes de te dar a chance de mostrar quem você realmente é. E isso corta oportunidades, destrói a autoestima e te faz invisível. Mas agora que você conseguiu entender como isso tudo funciona, vamos aprender a lidar com o peso invisível que a gente pode acabar sentindo lidando com preconceito e com estereótipos. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é não internalizar o rótulo. O fato de alguém te julgar não te torna aquilo ali uma verdade. Se o preconceito nasceu na cabeça dos outros, eles não merecem morar na sua. Outra coisa para você sempre lembrar é que você tem que fortalecer a sua identidade. Quanto mais você sabe quem você é, menos espaço sobra para as opiniões que tentam te definir. Você também tem que sempre buscar ambientes seguros. Apoio emocional muda tudo. Estar perto das pessoas que te conhecem e que te respeitam reduz o impacto psicológico. E o principal, converse sempre sobre o que você sente. Guardar só pesa mais. Falar vai aliviar e te ajudar a enxergar que você não está sozinho e entender que o problema não é você. Quem julga sem conhecer revela muito mais sobre si mesmo do que sobre a outra pessoa. Eu espero de verdade que vocês tenham conseguido entender como tudo isso funciona e colocar em prática esses hábitos que vão poder ajudar vocês no dia a dia. O meu nome é Vanessa, eu sou do primeiro ano B de Alimentos e agora eu vou passar a palavra para outra pessoa. Oi, meu nome é Alana, eu sou do primeiro A de Alimentos e hoje eu quero falar sobre um assunto que parece simples, mas que molda a forma como muita gente se vê, em que é o momento que a sociedade diz quem você deve ser e sem perceber você começa a acreditar. Hoje a nossa identidade, ela é construída no meio de um bombardeio constante todos os dias nas redes sociais. A gente recebe centenas de vídeos, opiniões, tendências e estilos diferentes. Em um único dia aparece alguém dizendo como deve ser um corpo ideal, no outro mostrando uma rotina perfeita e depois alguém explicando até mesmo como você deve falar, agir ou sentir. E aos poucos tudo isso vai moldando a forma como a gente se enxerga. Esses conteúdos, eles parecem normais, mas eles carregam estereótipos, ideias prontas sobre o que é certo, bonito, aceitável ou desejável. E com o tempo,
Esses estereótipos criam padrões impossíveis de atingir, porque ninguém consegue se encaixar em tudo aquilo que a internet inventa. E a internet, ela amplifica tudo isso ainda mais. Ela funciona como uma fábrica de vida perfeitas. O corpo perfeito, o rosto perfeito, a rotina perfeita, o humor perfeito. Mesmo sabendo que é tudo filtrado, editado e recortado, a comparação ela acontece até mesmo quando a gente não percebe. E a internet ela cria esses novos padrões todos os dias. E muitos deles são tão extremos que ninguém consegue alcançar. Mesmo sendo irreal, ele acaba virando expectativa. E é nesse ponto que o impacto ele começa de verdade. Quando você convive com tantas opiniões, críticas e padrões extremos, acaba absorvendo tudo isso. E aos poucos a pessoa ela passa a se ver pelos olhos dos outros e a opinião externa vira a voz interna. Então ela tenta se encaixar em algo que não é seu. E de repente já não sabe mais se o que sente e pensa é realmente dela ou foi implantado. Porque ninguém nasce seguro, ninguém nasce se odiando. Essas coisas, elas são aprendidas, repetidas e impostas. Quando alguém vive tentando atingir padrões impossíveis, isso gera várias consequências reais, como a autossabotagem, o medo de se posicionar, a comparação exagerada, a necessidade de aprovação e uma autoimagem totalmente distorcida. E as redes sociais, elas vão intensificando isso cada vez mais, porque mostra uma versão totalmente filtrada da vida, nunca real. E quem mais sente essas pressões são os jovens, porque é justamente nessa fase que a identidade ela tá sendo construída. O jovem ele tá se descobrindo, entendendo quem é e tentando encontrar sua própria voz. Mas qualquer comentário repetido, qualquer padrão da internet ou crítica mal colocada pode mudar completamente a forma como ele se vê. E assim, sem perceber, a pessoa ela deixa de ser quem realmente é e passa a ser uma resposta às expectativas externas. Ou seja, ela deixa de fazer aquilo que lhe faz bem para agradar as opiniões dos outros. E é por isso que a gente tem que fazer uma pergunta essencial que traz clareza. Isso é realmente o que eu penso ou é o que me fizeram acreditar? Olá pessoal, eu sou a Ana Alice, da turma B do primeiro semestre de alimentos aqui do IFMT Campus Cuiabá Bela Vista, e eu vou falar sobre a discriminação cotidiana e o ciclo da autodefesa emocional. Quando a gente fala de preconceito, muita gente imagina aquelas situações bem pesadas, bem óbvias, como xingamentos e agressões, só que na real muita coisa acontece em detalhes que quase passam despercebidos. Às vezes é um comentário que parece brincadeira, né? Brincadeira entre aspas, um olhar diferente, uma frase dita com aquele tom de eu só tô falando a verdade. E essas pequenas coisas, elas, quando acontecem várias vezes, acabam virando uma carga emocional muito maior do que as pessoas acham. Quem passa por isso com frequência começa a entrar num estado de alerta que simplesmente não desliga. É como se o corpo estivesse sempre esperando o próximo julgamento. A pessoa muda a forma de falar, pensa mil vezes antes de agir, tenta não chamar atenção, tudo para evitar virar alvo de novo. Mesmo em lugares onde era para ela se sentir tranquila, ela acaba ficando tensa. E isso acontece porque o cérebro acostuma a interpretar qualquer situação como ameaça. E aí vem aquele cansaço que não é físico, mas mental. Um peso que a pessoa carrega mesmo sem querer. Por fora ela parece que é tímida, fechada ou séria demais, mas por dentro ela está só tentando se proteger por causa das coisas que já ouviu ou viveu. Com o tempo, essa autodefesa ela vira quase automática. A pessoa evita se abrir, evita se aproximar rápido dos outros, evita demonstrar sentimento, mas não é porque ela quer ser fria, mas é porque ela aprendeu que mostrar demais pode virar motivo para alguém machucar. É como se ela andasse com um escudo invisível o tempo inteiro, mesmo quando não precisava. E isso vai mexendo com a autoestima. A pessoa começa a duvidar dela mesma, começa a dar ouvidos a comentários que nunca deveriam ter tido peso. E aí ela se diminui, se questiona e às vezes até acredita em coisas ruins que disseram sobre ela. Isso interfere no jeito que ela se vê e no jeito que ela se relaciona com o mundo. Outra coisa que costuma acontecer bastante é o isolamento. Não porque a pessoa quer ficar sozinha, mas porque ela sente que assim corre menos risco de ser machucada de novo.
Ela evita situações sociais, evita conversar, evita se jogar nas coisas que antes faria sem pensar. Não é isolamento por escolha, é isolamento por defesa. E tudo isso começa por atitudes que muita gente considera pequenas. Por isso a discriminação cotidiana é tão perigosa, porque ela não parece grande, mas ela vai se acumulando, vai desgastando, vai criando um ciclo que começa com dor, vira autodefesa e termina em cansaço emocional. A gente precisa prestar muito mais atenção nisso, pensar no impacto que uma palavra pode ter, pensar no que o outro pode estar carregando um peso que você não vê. Às vezes o que é para alguém só uma frase jogada, para outra pessoa é mais um motivo para ela se fechar ainda mais. A discriminação do dia a dia não deixa marca na pele, mas ela deixa marca na mente. E entender isso é importante para a gente aprender a ser mais cuidadoso, mais humanos e menos julgador, porque afinal ninguém deveria viver no automático, se escondendo ou esperando ser atacado. As pessoas merecem viver com leveza, sem carregar um medo que não foi elas que criaram.